Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Gomes, professor de Educação Física. Você provavelmente já me conhece, a gente já se viu em alguma aula, né? E hoje a gente fala sobre o volume 1 da nossa apostila sobre lutas orientais e sua filosofia, certo? O assunto é um assunto muito grande, muito vasto, e a gente começa esse assunto que ainda vai continuar, teremos outras aulas, mas a gente começa esse assunto falando sobre os samurais. Aqui atrás tá lá meu samuraizinho escondidinho ali, né? Depois eu mostro, aproximo para vocês. A nossa apostila, a gente não tem essa imagenzinha, daí eu peguei ela separadinha para a gente não esquecer, para memorizar bastante, beleza? O que significa a palavra samurai? Samurai é aquele que serve. Na antiguidade, os samurais eles eram lutadores que serviam aos seus senhores. Essa aula, quando você assistir, se de repente seu pai e sua mãe aparecerem do seu lado, começarem a olhar, vão falar assim, será que esse professor está dando aula de história? O que ele está contando? Está falando sobre educação física realmente? Tá lá, pega papel e caneta, porque o nosso assunto hoje é um assunto histórico mesmo, tem bastante detalhe para você guardar, para você memorizar. E o que eu posso te contar agora, assim, resumidamente, que vai facilitar a sua vida, falando de samurai. Samurai quer dizer doutrina. O samurai ele inspirava as pessoas, inspirava medo, mas inspirava respeito. A gente fala de um tempo há quase 200 anos atrás. Então a gente fala de uma história muito antiga, uma história que trouxe muitas heranças. As lutas orientais, elas carregam muita herança da cultura japonesa, cultura oriental, não só japonesa, da cultura oriental como um todo. Então a gente tem aí muita aprendizagem, muita coisa, muito ensinamento nesse conteúdo, tá? O que a gente vai falar aqui, assim, propriamente dito? Os samurais, eles tinham um modo de viver, vamos dizer, que era o Bushido. Então, daqui a pouco a gente vai mergulhar fundo no Bushido. Só lembrando um pouquinho da história dos samurais, lembra que eu falei agora sobre os senhores feudais, o imperador, assim, o Japão, há séculos atrás, ele era totalmente fechado, isolado. As pessoas de outras regiões não podiam se aproximar do Japão. Depois de um tempo, houve essa invasão americana, o crescimento do Japão. Eles tinham uma doutrina muito severa, então nada entrava no país deles, nenhuma embarcação, nada. O comércio era só deles, dentro dali, produção para consumo e venda lá dentro. E eles sempre tiveram essa doutrina muito forte, muito profunda. Então vamos lá, presta bem atenção, anota aí. Falei de 200 anos, né, mais ou menos, que o Japão se abriu. Mas ele ficou por muito tempo enclausurado, fechado. Seus governantes, eles seguiam uma religião muito severa, que era o confucionismo. Era isso que inspirava os líderes daquela época. Depois que veio aí, voltando lá, recapitulando, veio lá a invasão americana, que trouxe essa aproximação do comércio e tudo mais, o país se abriu para, né, receber pessoas de fora. Esse período no Japão sofreu uma turbulência muito grande. Aos poucos, essa história do senhor feudal, dos senhores com grandes posses que tinham lá seus protetores, que eram samurais, isso foi se extinguindo ao longo do tempo. Mas essa doutrina permaneceu fortemente, certo? Beleza até aí? Entenderam bem? E agora, aí vamos falar propriamente dito sobre a herança que os samurais deixaram. O samurai, ele era um guerreiro temido, tá? Vamos ver aqui, ó, para vocês, ó, olharem de pertinho. Saca só. Você não dá medo dessa parada? Não dá medo dessa imagem aqui?
Eles inspiravam medo, mas também eles inspiravam honra. Pois é, eram homens honrados, eram guerreiros honrados. Guerreiros que lutavam várias artes marciais, eles tinham vários componentes de artes marciais. Então, assim, essa doutrina samurai, a gente vai lembrar disso aí, a gente vai falar disso por mais tempo, porque isso gerou, deu uma herança cultural e que a gente vê em outras lutas, né, ao longo da história da evolução do homem, da evolução do ser humano. Lembra que eu falo evolução do ser humano, tá? Esse conteúdo é um conteúdo bem delicado. Se você não entendeu alguma coisa, para um pouquinho, anota. Professor, espera aí que eu tenho mais uma pergunta. Então, anota tudo que você pode anotar, porque quando isso tudo passar, e logo vai passar, a gente volta para a escola e a gente consegue interagir mais. A interação ajuda muito, né, a esclarecer as dúvidas. Certo? Vamos lá. Anotem aí esses 3 modos de vida, que entendem também como religiões, que influenciaram diretamente os samurais. São eles o budismo, o shintoísmo e o confucionismo, que é aquele mais antigo, aquele que gerou, né, aquele que mais influenciou há 400 anos atrás, lá o Japão, mais de 400, quase, né, pouco mais ou menos isso. Influenciaram bastante o Bushido, que é essa doutrina que inspirava os samurais, certo? E o Bushido, ele tem 7 virtudes, 7 virtudes. Então eu vou colocar aqui do ladinho para vocês, desse meu lado aqui, para que vocês anotem, certo? Cada um deles, e eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro deles é o Ji. Ji significa justiça e moralidade, atitude direta, razão correta, decidir sem hesitar, tá? Certeza total do que fazer. Ji, beleza, saiu dali, entra no lugar o Yu, Y-U-U, tá aqui do ladinho, vocês vão ver aqui do meu lado, que significa coragem, bravura heróica. O Jin, que significa compaixão e benevolência. Benevolência quer dizer bondade. O Rei, que significa polidez e cortesia, tá? Amabilidade. Então, assim, significa educação, a forma de agir de uma forma gentil, né? E Makoto, sinceridade, veracidade total, verdade total. Então, espero que vocês estejam anotando, tá aqui do ladinho. Meio, que significa honra e glória. E o Shu, que significa dever e lealdade. Então, são eles 7 virtudes do Bushido, que espero que você tenha anotado, porque a partir daí a gente ainda tem muito a evoluir nessa conversa. Certo? Guardou? Anotou? Então, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Primeiro de tudo, a gente viu essa fotinho de samurai, a gente vê o guerreiro japonês com um certo tom de medo. A gente lembra da espada. Tem relatos aqui na pesquisa que o nosso livro didático pede sobre o Bushido, que o samurai, existem livros fantásticos sobre essa doutrina. O samurai é a inspiração de um verdadeiro guerreiro. Então, ele se sentia honrado em morrer através da espada. E ele pedia, quando agonizava, quando sofria lá numa batalha, ele pedia ao seu companheiro, assim, a honra de tirar a sua vida. Nossa, algo pesado, bem pesado, né? Só que, tirando essa parte, vocês perceberam, né? Tirando essa parte daquela época violenta, que hoje em dia não existe mais, existe a parte da dedicação, né, a disciplina, o foco, né, o trabalho voltado e dedicado a algo, e valores que a gente falou aqui, ó, por exemplo, você vê ali no Jin, compaixão e benevolência. Você vê no Rei, a amabilidade. Então, assim, se você fala, nossa, professor, mas eles não tinham aquela pose assim, né, bravona, você morre de medo de ver pela imagem, você pensa assim, né, você tinha na cabeça só tipo grandes guerreiros, grandes lutadores, mas
para seguir uma arte marcial, para lutar, para seguir uma doutrina, uma disciplina, uma religião praticamente, né, que influenciou bastante tudo isso, foi praticamente uma religião que você segue quando você pratica uma luta, quando você se dedica à luta, certo? Para você viver isso, você tem que amar o que você faz, você tem que acreditar naquilo. Não adianta simplesmente fazer porque você quer, que aí vem a parte mais complicada da coisa, né, que hoje em dia a gente vê muitas pessoas usando aí das artes marciais com outro intuito, querendo machucar as pessoas, né? Quase que eu falei besteira. Mas é uma maldade fazer isso, né, pessoal? Uma maldade fazer isso, tá? Não é certo, não é correto. Lembrem-se muito dessa aula, porque essa aula ela é o primeiro degrau da escada nessa parte 2 do volume 1 do livro didático, porque ela vai dar continuidade para muito assunto ainda. E vamos para o nosso desafio. Deve estar aqui em cima, em algum lugar, né? Vamos lá? O desafio de hoje, e a pergunta ela é reflexiva para você. Espero que você tenha notado, porque a gente vai retomar as 7 virtudes do Bushido, aquilo que faz a composição do samurai, e a gente vai falar sobre o que dá para usar hoje em dia nas nossas vidas dessa doutrina dos samurais. Beleza? Te vejo logo logo em mais um vídeo.